Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo à Super Econômica e no vídeo de hoje a gente vai falar qual é o melhor investimento para viver de renda. Mas se seu plano é se aposentar rápido, né? Se você odeia o seu emprego, você quer viver com a renda dos seus investimentos o mais rápido possível, então o melhor investimento para isso são os fundos imobiliários, que a gente chama de FIIs. E por que os FIIs, né? Os FIIs, eles são o instrumento de renda perfeito, porque dentro da estrutura dos fundos imobiliários eles não pagam nenhum imposto, então não há pagamento de imposto para pagar a administração. Quando a gente recebe dividendos, ainda também não há pagamento de imposto, então ele é um instrumento bem eficiente de renda. Mas tenha em mente que um investimento de renda ele tende a crescer menos. Então, o nosso patrimônio ele vai crescer no decorrer do tempo, sim, mas ele vai crescer de uma forma mais contida. Se a gente investir em ações, por exemplo, o nosso patrimônio ele vai tender a crescer mais. Por quê? Porque os fundos imobiliários eles distribuem quase todos os lucros deles para gente cotista. Diferente das ações. As ações elas pegam parte desse lucro, elas reinvestem, por exemplo, em uma nova fábrica, em melhorar produtos, em fazer produtos. Isso faz com que a receita ela cresça de forma mais exponencial. Já como os fundos eles estão sempre dando os lucros deles para a gente, eles não têm dinheiro suficiente, por exemplo, para comprar outro imóvel, né, com aqueles lucros. O único modo que eles conseguem comprar mais imóveis é através das chamadas emissões follow-on, né? Então eles mandam mais cotas para o mercado e perguntam se os cotistas, se o mercado inteiro eles vão querer comprar essas novas cotas. Com esse dinheiro eles recolhem e compram imóveis. Então é assim que um fundo cresce. Eles mandam mais cotas para o mercado, né? Criam mais cotas e assim ficarem maiores, né? E se a gente for falar sobre mais vantagens dos fundos imobiliários, a gente pode dizer que os fundos imobiliários eles pagam mensalmente os seus dividendos. É como se a gente estivesse recebendo um salário, né? E todo mês vai entrar uma quantia lá na nossa conta. E é por isso que eu falo que os fundos imobiliários são os melhores investimentos para quem quer largar o emprego e só viver de renda. E como é que a gente pode montar uma carteira de fundos imobiliários que consiga fazer isso, né? Consiga gerar essa renda de forma perene, né? Para sempre, para a gente conseguir renda todo mês sem muitas oscilações, né? Bom, existem vários tipos de fundos imobiliários, mas a minha preferência são fundos de tijolo. O que são fundos de tijolo? São fundos que investem diretamente em imóveis. Existem outros tipos de fundo, como os fundos de papel, que investem em renda fixa, atrelado ao setor imobiliário. Existem fundos de desenvolvimento que constroem imóveis, mas eu prefiro fundos de tijolo que eles vão investir em imóveis já prontos. Esses fundos, eles adquirem sua renda principalmente por meio dos aluguéis. Então, o inquilino vai lá, aluga uma sala ou aluga uma loja num shopping, aluga uma parte de um galpão logístico e ele paga o aluguel, né? Lá mensalmente ou anualmente, dependendo do caso. E os aluguéis, eles são ajustados pela inflação. Ou seja, no decorrer do tempo, esses aluguéis eles vão ser reajustados. Então, nossa carteira ela vai estar crescendo, nossa renda ela vai estar crescendo com relação à inflação. Vai estar crescendo rente à inflação. Então, a gente vai conseguir manter o nosso poder de compra, né? Nosso dinheiro vai conseguir comprar as mesmas coisas ou até mais nos decorrer dos anos. Porém, existem uma categoria imensa de fundos imobiliários de tijolo, né? Então, a gente pode citar os fundos de agência bancária, os fundos educacionais, que têm universidades, os fundos de galpão logístico, os fundos industriais, de hospitais, de shoppings, de hotéis, de lojas de rua. Então, qual os fundos que a gente pode começar, né? Eu gosto de me focar nos maiores setores dos fundos imobiliários. Então, os 3 maiores setores são o setor de lajes corporativos, que são aquelas torres comerciais, as salas nas torres comerciais, o setor de shopping centers e o setor de galpões logísticos. Esses são os 3 maiores setores de fundos imobiliários. Então, para a gente fazer uma carteira eficiente e diversificada, a gente pode investir apenas nesses 3 setores. E nesses 3 setores também que a gente vai achar os maiores fundos do Brasil, né? Os maiores fundos que têm mais imóveis e conseguem adquirir mais dinheiro estão nesses 3 setores. E pessoalmente eu evito fundos monoativo. O que são fundos monoativo? É que eles só têm um imóvel. Por quê?
Porque a gente viu na crise do coronavírus, por exemplo, que quando só tem um imóvel localizado em um lugar, em uma cidade, se caso algo acontecer com aquele imóvel, a nossa renda ela para. Isso aconteceu com os shopping centers, por exemplo. Muitos shopping centers pararam, ficaram sem abrir durante a pandemia e as pessoas que investiam naqueles shopping center, elas ficaram sem receber dividendos, os dividendos zeraram. Então você não quer uma carteira de renda que os seus dividendos fiquem zero. E fundos mononativos acabam sendo bem mais arriscados por causa disso, que tem um risco de algo acontecer com aquele imóvel específico, naquela cidade específica, e a sua receita zerar. Então sempre procure fundos multiativos, fundos que investem em diferentes tipos de imóveis, em diferentes cidades, em diferentes estados do Brasil. Então a gente já sabe que fundos imobiliários são a melhor fonte de renda, os melhores instrumentos de renda. A gente sabe quais são os 3 maiores setores, né? Lajes corporativas, shopping centers, galpões logísticos. Agora, quando saber quanto é suficiente para a gente viver de renda? Nesse vídeo aqui eu falo um pouco sobre precificação de fundos imobiliários, mas vamos tentar simplificar ao máximo nesse vídeo e a gente vai tentar fazer uma carteira simulada aqui para tentar descobrir quanto a gente precisa investir para ter uma renda. Então, vamos usar aí 3 fundos imobiliários de 3 tipos diferentes, né, de 3 setores diferentes, o HGLG, que é um fundo de galpão logístico, o HGBS, um fundo de shoppings, e o HGRE, de lajes corporativas. Esses são 3 fundos imobiliários. E no caso, a gente vai querer se aposentar com R$2.000, né? A gente quer o máximo possível se aposentar e quer ter uma renda de R$2.000 para conseguir pagar nossas contas. Então, a gente vai tentar descobrir quanto vai ser o nosso patrimônio com relação aos dividendos pagos por esses 3 fundos imobiliários, né? Então, vamos dividir aqui. Vamos dizer que para cada fundo a gente vai querer receber uns R$667, que somando aí dá mais ou menos R$2.000, né? 3 vezes esse número dá mais ou menos R$2.000. Então, agora a gente vai precisar saber a média dos dividendos pagos por esses fundos nos últimos 12 meses, né? Então, isso é muito fácil de descobrir usando os sites de análise, como o caso Funds Explorer, que é o site de fundos imobiliários mais famoso. Então, como você está vendo aí no Funds Explorer, a gente pode ver os dividendos pagos durante os meses, num grande período de tempo. Isso é muito importante, além de outros indicadores fundamentalistas que são interessantes da gente usar. Então, calculando aqui, vamos primeiro achar a média dos 12 meses, né, para os 3 fundos imobiliários. Então, vou colocar aí na tela. Então, o HGLG11, o nosso fundo de logística, ele teve uma média de dividendos de R$1,10. O HGBS, o fundo de shoppings, ele teve uma média de 0,76 centavos. Isso daí, lembrando que os fundos de shopping, eles ainda estão se recuperando, né, da crise dos lockdowns que aconteceram lá em 2020. Então, no passado, as médias dos fundos de shopping eram bem altas, né? Eles pagavam altos dividendos. Mas agora, pouco a pouco, eles estão voltando aí às suas médias normais. E o HGRE, ele vai pagar 69 centavos aí por cota. Então, para a gente saber quanto é que a gente precisa, quantas cotas a gente precisa investir para ter esses 667 por fundo, né, que vai fazer os nossos R$2.000 no final do mês, a gente tem que dividir esse número pelo número de cotas. Então, eu já fiz aí a matemática para você. O HGLG a gente vai precisar de 606 cotas, o HGBS 877 cotas e o HGRE 966 cotas, né? E lembrando aí que você vê esse resultado melhor do HGLG, porém, isso também depende da fase, né? Por isso que é bom a diversificação, porque no passado, por exemplo, em 2017, com a greve dos caminhoneiros, os fundos de logística, eles tiveram pior resultado dentre os fundos imobiliários. Então, é por isso que você tem que ter diversificação entre setor, porque sempre vai ter uma crise em um setor e um setor vai acabar passando na frente do outro. Quando você tem diferentes setores, você acaba conseguindo se recuperar daquela crise, não sentir aquela crise tão forte. Então, preste atenção quando você estiver fazendo a sua carteira. E agora a gente vai ter que saber quanto a gente precisa investir em cada fundo imobiliário para ter esse número de cotas que a gente encontrou. Aí eu tô pegando dados de 7/1/2022, que foi quando eu escrevi esse roteiro, né? Mas tenha em mente que para você construir a sua carteira,
vai demorar muito tempo, né? Vai demorar anos. No meu caso, demorou anos. Então, você pode usar uma técnica de valuation, como eu explico aqui, para ver qual é o fundo imobiliário que está mais barato naquele momento para você comprar. Então, usando apenas, vamos dizer que a gente pegou esse dinheiro e já aportou todo ele nos fundos imobiliários. Então, aí no nossos cálculos, a gente viu que para ter uma renda mensal de R$2.000 em fundos imobiliários, usando esses 3 fundos, a gente teria que investir um pouco mais de R$101.000 em HGLG, mais de R$159.000 em HGBS e mais de R$125 em HGLG. A gente viu aí também que esse valor ele vai variar porque as cotas elas têm um valor diferente, né? Então, se a gente conseguir investir esse valor aqui, né, usando essa cotação atual, a gente vai ter uma renda mensal de R$2.000. Então, somando tudo aí, seria um valor investido de R$386.854,69 investido em fundos imobiliários. Você teria uma carteira diversificada que aguenta as crises e ainda teria uma renda de R$2.000. Então, lembrando que isso aqui não é indicação, é um estudo que eu fiz para mostrar que sim, é possível você se aposentar usando os fundos imobiliários, que na verdade ele é o investimento mais fácil para você fazer isso, que você consegue calcular de forma fácil quanto você precisa para chegar ao seu objetivo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu gostei bastante de ter feito ele. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de comentar aqui embaixo. E se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal. Até logo!